Bom dia, hoje é sexta-feira e antes do nosso encontro virtual, nós iremos fazer as correções das atividades do livro Emai Ler e Escrever que eu passei para vocês. Vamos lá. Começando aqui na página 9, que foi, eu não vou por ordem do dia que eu passei, tá? Vou por ordem das páginas. A página 9, 10 e 12 foi do dia 3/7. Então vamos lá. Página 9. Aqui. Uma criança mudou-se para uma casa ao lado da sua e vai estudar na mesma escola que você, porém em um período diferente. Ela pediu orientações de como chegar à escola saindo de casa. Escreva um pequeno texto explicando como chegar. Esse texto, pessoal, ele é uma resposta pessoal, porque cada um mora no lugar, né? Na explicação da atividade, eu dei o exemplo explicando a partir da minha casa. Então, não se esqueça que um texto a gente sempre escreve com parágrafo, letra maiúscula e as pontuações, tá? A segunda eu disse que não era para fazer, aqui nessa questão. Ajude a Ana a dar orientações para a Célia chegar ao teatro. Como que ela vai chegar ao teatro? Existem algumas formas de se chegar até aqui. Porém, eu vou escrever na forma de texto, com letra maiúscula. Como que eu escreveria? Bom, você vai, siga pela rua 7 de abril, por 2 quarteirões, vire à direita na rua Dom Pedro, ande mais um quarteirão e à sua direita encontraremos o Teatro Municipal. Ponto. Uma forma. Outra forma que você poderia explicar como ela chega até o teatro. Siga na rua Tiradentes, por mais um quarteirão, vire na rua 9 de Julho e ande 2 quarteirões até chegar na rua Dom Pedro, aonde você encontrará o teatro, na esquina da rua Dom Pedro com a rua 9 de Julho. Posso falar para ela seguir na rua 7 de Abril, virar na rua Rio Branco e no próximo quarteirão virar na rua 9 de Julho? Posso também. Tá vendo? Então, existem várias formas dela chegar até aqui. Próxima questão. Escreva um pequeno texto ao lado, destacando as principais ruas e pontos de referência que Júlia provavelmente pode observar. Então, aqui, ó, como eu tinha lido para vocês na explicação, a Júlia, ela mora numa cidade pequena do interior de São Paulo e ela foi conhecer a capital São Paulo e ficou impressionada com o tamanho da cidade e a quantidade de ruas. Sua tia mostrou-lhe um guia das ruas da cidade e indicou um mapa e os locais que iriam visitar. A Pinacoteca do Estado, que aqui, ó, ela é indicada pela letra A, Pinacoteca, tá vendo? Ela fica aqui, próximo à Praça da Luz. O Museu da Língua Portuguesa, que fica nas proximidades da Estação Luz do metrô. Aonde que fica a proximidade da Estação Luz? Aqui, ó, a Pinacoteca. E mais. A Praça da República, onde visitariam uma feira de artesanato e também poderiam ver o prédio da Secretaria do Estado da Educação. A Praça da República fica aqui, ó. Isso aqui, gente, é só um pedacinho de São Paulo, tá? É um pedaço pequenininho. São Paulo é muito maior que isso. Mas vamos lá. Como que nós podemos... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Isso. Quais os pontos que nós podemos destacar? Escrever num texto que ela viria. Então, ela veria aqui, ó, a Praça da República, que fica na Estação República, tá vendo? Em frente à Estação República, ó. A Estação República tá aqui, que é a estação de metrô, e a Praça da República fica bem no lugar dela. Ela viria também a estação de Metroluz, ela viria também
a Praça da Luz. Agora vamos destacar as ruas. Na Praça da República, destacando as principais ruas, ó, ele encontraria a Rua Joaquim Gustavo, Avenida São João, ó. A avenida é uma das principais ruas. A Rua dos Timbirás, a Avenida Ipiranga, aqui, ó. Aqui, ó, inclusive tem uma música muito conhecida que chama Sampa, que alguma coisa acontece com meu coração, que só quando cruza a Ipiranga, Avenida São João, que é exatamente aqui, tá bom? E que mais que ela viria aqui, ó? A Praça Alfredo Isa, a Avenida Senador Queiroz, a Avenida Prestes Maia, ó. Todos os lugares que tiver esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do metrô, essa seta para cima e para baixo. E esse símbolo aqui do ônibus é onde tem ponto de ônibus, tá bom? Ó, Avenida Casper Libero, Avenida Brigadeiro Tobias, Avenida Tiradentes, a Rua Ribeiro Lima. Então, seriam as principais ruas que ela encontraria. Então, nós vamos escrever aqui esse texto. Não esquecendo, pontuação correta. Também escrever com paragrafação, tá bom? Letra maiúscula, nome de rua é nome próprio, letra maiúscula, nome de praça é nome próprio, então é com letra maiúscula. Se eu falo, eu vou à praça, então eu vou a uma praça qualquer uma. Agora, se eu vou à praça tal, é o nome da praça, então é com letra maiúscula, tá bom? Então, essa foi a atividade de 9 a 12 do dia 3. Vamos fazer a correção da página 14, né? 13, 14, vamos lá, aqui na 13. Observa o mapa da América do Sul e localiza o Brasil, que é mostrado com a divisão por estados. Então, aqui, ó, como vocês podem observar, aqui está o Brasil, o tamanho do Brasil comparado aos outros países. Aqui é um país só, que está dividido por estados. E aqui são outros países da América do Sul. Aqui é Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia. Aqui tem países que é menor do que um estado do Brasil. Aqui está o estado de São Paulo, né? Então, aqui nós localizamos o Brasil. Vamos para a próxima. 15. Eu disse página... Indique 2 estados que estão na região norte e fazem fronteira com a Venezuela. Então, voltamos aqui no mapa. Estão na região norte, a região norte é essa aqui. Aqui não está especificado, mas eu mandei para vocês um mapa com a divisão por regiões, cada uma de uma cor, e eu vou colocar aqui do lado do vídeo também. Mas aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nós temos a região norte, aqui é nordeste, aqui é a região centro-oeste, aqui é a região sudeste, que é onde nós moramos, no estado de São Paulo, na cidade de Rio Preto, e aqui a região sul. Então, na região norte, 2 estados que fazem fronteira com a Venezuela. Qual é o estado que faz fronteira com a Venezuela aqui da região norte? Então, fronteiras são países que países que encostam com o nosso. Então, aqui, ó, a Venezuela faz fronteira com o estado do Amazonas, no Brasil, e com o estado de Roraima, no Brasil. E também faz fronteira com o país Guiana, porém não é essa a pergunta. A pergunta é quais os estados do Brasil que fazem fronteira com a Venezuela. Então, a resposta é Amazonas e Roraima. Próxima pergunta. Estão na região Nordeste. Aqui não estou perguntando nada referente à fronteira, e sim quais os estados que estão na região Nordeste. Os estados que eu tenho na região Nordeste
são, aqui, ó, começando por aqui. Vamos lá. Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Ao total, são esses 9 estados que fazem parte da região Nordeste do Brasil. C. Estão na região Sul e não fazem fronteira com o Uruguai. Presta atenção na pergunta. Ó. Estão na região Sul. Quais são os estados que estão na região Sul? Eu tenho Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, eu estou pedindo os estados que não fazem fronteira. Deixa eu ver aqui, esqueci a pergunta. Não fazem fronteira com o Uruguai. O Uruguai é aqui. Quais são os estados? O Rio Grande do Sul faz fronteira com o Uruguai, então descarto ele. Então é o Paraná e Santa Catarina, eles não fazem fronteira com o Uruguai. Respondi a questão C, a 2 da C, a 3. É correto afirmar que uma pessoa que mora no Espírito Santo está em um estado do Sudeste? Vamos lá. O Espírito Santo fica aqui. E sim, ele fica na região Sudeste. Então, ele é um estado do Sudeste do Brasil. 4. Quais os países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil? Voltamos ao mapa. Quais os países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil? Aqui eu tenho Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Esses são os países da América do Sul, fora o Brasil. Quais deles que não fazem fronteira, ou seja, que não encostam, que não têm limitações com o Brasil? Então, eu tenho aqui o Equador, que ele não faz fronteira com o Brasil, ó, ele faz fronteira com o Peru e com a Colômbia, mas com o Brasil não. E o Chile, que ele também não faz fronteira com o Brasil, ele faz fronteira com a Bolívia, com a Argentina e com o Peru. Porém, com o Brasil, não. Então, são esses dois. Todos os outros fazem, ó, Uruguai faz fronteira, a Argentina aqui, ó, faz fronteira com Santa Catarina, Paraguai e Rio Grande do Sul. Paraguai faz fronteira com Mato Grosso do Sul. A Bolívia faz fronteira com Mato Grosso, com a Rondônia. O Peru faz fronteira com Acre. Colômbia com Amazonas. Venezuela, como nós vimos na questão anterior, Amazônias e Roraima. A Guiana com Roraima e Pará. Suriname com Pará. Guiana Francesa com Pará e Amapá. Porém, são só esses dois países aqui, ó, que não fazem fronteira com o Brasil, os países que estão presentes na América do Sul. Próxima pergunta. 5. Quais estados do Brasil fazem fronteira com a Argentina? Aqui eu já respondi, inclusive. A Argentina está aqui, ó. Quais os estados que fazem fronteira com a Argentina? Aqui a gente tem que olhar bem, ó. A Argentina ela faz fronteira tanto com o Paraná, como com Santa Catarina, como com o Rio Grande do Sul. Portanto, ela faz fronteira com todos os estados da região sul do Brasil. Agora, nós iremos corrigir as questões das páginas 162 e 163, que são referentes às páginas 160 e 161. Então, primeiro vamos fazer a leitura da primeira carta do leitor, que é a etapa 1, a leitura da carta do leitor. Vamos lá. Nessa sequência didática, vocês irão produzir e revisar cartas de leitor. Para tanto, irão ler e analisar cartas escritas pelos autores e editadas pelas revistas e jornais. Na atividade 1, leia as cartas escritas pelos leitores e as cartas editadas e publicadas pela revista Hora de Brincar. Carta 1. Primeiro, nós vamos responder as questões da carta 1.
Olá, pessoal da revista Hora de Brincar. Essa carta 1 foi escrita pelos leitores, tá? Olá, pessoal da revista Hora de Brincar. Somos alunos da Escola Pública Ana Clarice. Nós gostamos muito da revista e somos leitores frequentes das publicações semanais. Ela é muito divertida e interativa. Tem textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Nossa professora utiliza a revista toda quarta-feira para a roda de curiosidades e nós adoramos essa atividade. Nesse momento, após a leitura, compartilhamos as curiosidades vinculadas nas revistas com os demais estudantes da escola, em um mural que fica ao lado de nossa sala. Gostaríamos que, numa próxima publicação, os autores escrevessem sobre como são produzidas as borrachas escolares. Aguardamos ansiosamente o atendimento à nossa sugestão. Parabéns pela revista, muito obrigado. Alunos do quarto ano B, elaborado pela equipe CII. Vamos lá. Carta 1, editada e publicada pela revista. Essa carta é a mesma carta dessa, só que aconteceu. Os alunos mandaram essa carta, a revista editou e publicou apenas esse pedaço. Como que foi a carta publicada? Toda quarta-feira, a nossa professora lê curiosidades da edição semanal da sua revista, na sala de aula, as quais compartilhamos em um mural com os demais colegas da nossa escola. Quarto ano B, Escola Estadual Ana Clarice, elaboração equipe CIA. Então, vocês perceberam como diminuiu? Na verdade, eles fizeram um resumo dessa carta, né? Bem resumido mesmo. Essa é a carta 2. Então, vamos responder as questões da página 162, que na verdade são relacionadas à carta 1. Aqui, ó, carta 1. Opa! Vamos lá. Atividade 1, analisando a carta. Com base na leitura e análise das cartas, número 1, escrita pelos leitores e publicadas, respondam em duplas, lógico, não faremos em duplas, né? Nós vamos fazer nós, questões e registrem no quadro, depois socializem com a turma. Então, aqui, ó. Qual a finalidade das cartas? Como nós lemos, a carta escrita pelo leitor, ela tem o objetivo de elogiar a revista e contar que os alunos a utilizaram na escola. Porém, a carta publicada pela revista tem o objetivo de contar o que os alunos realizaram na escola. 2. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre os assuntos comentados na matéria lida? A carta que justifica é a carta escrita pelo leitor, não a editada. A editada e publicada, eles resumiram bastante. O conteúdo das cartas foram mantidos? Não, apenas parte dele. Deixa eu descer aqui. 4. O que mudou na segunda versão editada e publicada na revista? O que mudou? Foi retirada a apresentação, né? Eles tiraram da parte de cima, falando que eles eram alunos da Escola Estadual Ana Clarice, colocaram lá embaixo. E tiraram o elogio da revista, né? E eles resumiram a atividade com a revista e o pedido da matéria. A quinta, por que você acha que a carta escrita pelo leitor foi modificada pelo editor? Bom, porque a revista, eu acredito que a revista tenha editado, porque a revista publicou apenas o que interessava na publicação. Mas isso aqui é opinião, né? Isso aqui cada um tem a sua. Agora, nós respondemos referente à carta 1, essa aqui é analisando a carta 2. Então, nós vamos ler a carta 2 para responder as questões. Carta 2 aqui. Da mesma forma, a carta 2 aqui, ó, ela tem a carta escrita pelo leitor e a editada e publicada. Vamos ler a carta escrita pelo leitor. Na reportagem publicada em 10 de julho de 2009, como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet. É muito atrativo e é legal que se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano e assim podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente, como o de invadir a privacidade das pessoas, mas temos a esperança de que essa ferramenta desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado, e que cada vez mais possamos usá-las em nossas atividades em sala de aula. Essa foi a carta escrita, professores e alunos do 5º ano da EE Coralina. Agora a carta editada, a revista editou e publicou. Na reportagem, como a internet pode ser aliada em sala de aula, publicada em 10 de setembro de 2019, podemos dizer que achamos muito interessante. O uso da internet é muito atrativo e legal.
Esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano. Dessa forma, podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente e, às vezes, invadem a privacidade das pessoas, postando situações constrangedoras nas redes sociais ou tentando o acesso a contas bancárias, entre outras. Mas temos a esperança de que essa ferramenta seja utilizada com respeito e desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado, e que cada vez mais possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Professores e alunos do 5º ano da Escola Estadual Cora Coralina. Perceberam que eles aumentaram algumas palavras aqui, ó? Se a gente for perceber, aqui na carta 2, eles aumentaram bastante coisa. Vamos lá. Aqui, ó, esperamos que essa prática eles acrescentaram, aqui, ó, podemos dizer que achamos muito interessante. O uso da internet, eles colocaram aqui, ó, para explicar melhor sobre o que estava falando. Dessa forma, eles trocaram, né? Eles trocaram. Na verdade, dessa forma, ele estava escrito aqui, deixa eu ver, cotidiano, e assim, ó, e assim eles trocaram por dessa forma. O que mais que eles mudaram? Aqui, ó, eles acrescentaram isso aqui, ó, postando situações constrangedoras nas redes sociais ou tentando o acesso a contas bancárias, entre outras. Aqui, ó, seja utilizado com respeito, eles também acrescentaram que são coisas que não tem nessa carta original. E aqui também, ó, eles tiraram o EE e escreveram escola estadual. Agora que nós lemos e observamos esses detalhes, iremos responder as questões da página 163, que é essa aqui, referente à carta 2. Vamos lá. Qual é a finalidade das cartas? Qual que é a finalidade das cartas? Elogiar a matéria publicada em uma edição anterior, certo? Essa é a finalidade das duas cartas, é mesmo. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria lida? As duas. As duas justificam, né? O conteúdo das cartas foi mantido? Sim, foi. Não só foi mantido, como foi acrescentado outras palavras, mas o conteúdo foi mantido sim. Diferente da carta 1, que a edição resumiu bastante e tirou apenas aquilo interessado. A 4. O que mudou na segunda versão editada e publicada pela revista? Ela ficou mais explicativa, né? Eles pegaram alguns pontos e explicaram melhor o que o autor da carta quis dizer. E a 5, por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo editor? Isso é porque vocês acham, mas eu acredito que é para explicar melhor o assunto. Então, nós fizemos aqui a atividade do dia 2. Correção. A última correção dessa semana, na página 164, nós iremos continuar a sequência didática do ler e escrever com a carta 1 e a carta 2. Tá? Observe que são duas cartas diferentes. Na atividade anterior, era a mesma carta, porém editada e publicada pela revista. Aqui são duas cartas diferentes. Tá? Carta 1. Olá, revista Infância Querida. Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado sobre os vários sabores de sorvete que existem no mundo. Sou apaixonada por sorvetes e, quando soube que existem sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Pena que ele só existe na China. Quem sabe um dia irei até lá só para experimentá-lo. Obrigado por essa descoberta tão especial. Um grande abraço. Danilo, 9 anos, São Paulo. Essa é a carta 1. A carta 2. Vamos lá. Prezada revista De Olho no Universo. Tá vendo que são revistas diferentes, né? Fiquei indignada ao ler a matéria publicada por vocês em 29 de 8 de 2019, que aborda o tema sobre a poluição nas praias de Pernambuco. A matéria reforça a ajuda voluntária dos moradores sobre a poluição que vivem nas proximidades das praias afetadas para auxiliarem na limpeza das mesmas, como se fosse uma ação positiva e saudável para ajudar o meio ambiente. Entendo que a atitude desses moradores foi de se mobilizarem para salvar a vida marinha, que lá ainda restava. Porém, como médico, sei dos perigos envolvidos nessa ação, sem o uso de equipamentos adequados. Entrar em contato com as manchas de óleo que aparecem no litoral traz riscos à saúde, ocasionando um grande risco de contaminação, levando desde a irritação da pele até ao câncer,
As luvas e as galochas usadas pelos moradores não são suficientes para a proteção. Apenas indivíduos devidamente treinados e com equipamentos e vestimentas seguras podem manusear esses compostos. Isso é muito perigoso. Diante disso, a matéria publicada poderia ter alertado os leitores sobre a importância dessa ação ser feita pelos órgãos competentes e profissionais habilitados. Eduardo, São Paulo. Lemos a carta 1 e a carta 2. Agora, nós iremos responder às questões. Aqui, atividade 2B, analisando as cartas. Após ler e analisar as cartas, preencha um quadro a seguir, em dupla, não, né? Eu expliquei a fazer a atividade, vocês vão fazer com a família de vocês, com o apoio do professor. Eu estou ajudando à distância, né? Como a carta começa? Então, vamos lá na questão 1, lá no texto 1, na carta 1. Como que a carta aqui, ela começa? Ó? Ela começa dizendo, amei a matéria que vocês publicaram no mês passado. Então, ela começa elogiando a revista, né, a matéria. Questão, aqui, a segunda questão. Como o leitor se identifica? Aqui, o leitor se identifica como Danilo, 9 anos, de São Paulo. A terceira questão. Qual o assunto da carta? Como nós lemos, o assunto da carta da matéria é sobre ele está elogiando a matéria dos diversos sabores de sorvete, né? Qual a opinião do leitor sobre o assunto? Ele se interessa e gosta muito, e tem muito interesse em conhecer os novos sabores. Como a carta termina? Como a carta termina? Voltamos lá na carta 1, ó. Obrigada por essa descoberta tão especial. Então, ele termina agradecendo a revista pela matéria. Agora, nós responderemos a carta 2. Como a carta começa? Bom, ao ler lá, nós começamos aqui. Fiquei indignado ao ler a matéria publicada por vocês. Então, ela começa com uma indignação. A segunda questão. Como o leitor se identifica? Aqui, o leitor se identifica como Eduardo, médico de São Paulo. Na terceira, qual o assunto da carta? Bom, como nós lemos, o assunto da carta é uma advertência à revista, né, referente aos riscos que a atitude dos moradores causaram, né, podem causar. Aqui na questão 3. 4. Qual a opinião do leitor sobre o assunto? Então, vamos voltar lá para ver a opinião do leitor sobre o assunto. Aqui, ó. A opinião dele é que a matéria deveria ter alertado sobre os riscos da ação dos moradores. Como a carta termina? Aqui, ó, ela termina. Ó, diante disso, a matéria publicada poderia ter alertado os leitores. Então, ele opina como a matéria poderia ter terminado. Então, essas são as respostas da atividade, dessa atividade da página 165. Foi a última atividade dessa semana. E a semana que vem nós faremos outras correções. Um beijo, até mais.